Oi, bom dia amigos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui para mais 10 minutinhos de reflexão na palavra de Deus. Eu tenho uma palavra para você e para mim também, que é uma bênção, né? Como toda a palavra de Deus, ela é uma bênção, ela revigora a nossa fé, nos fortalece e nos ensina o caminho certo. A Bíblia é o manual do fabricante, a Bíblia é o manual de uma vida vitoriosa, de uma vida de paz, de uma vida de sucesso. É a Bíblia, é a palavra de Deus. É uma carta de amor de um Deus amoroso para suas criaturas, para a sua criação. E eu estava lendo aqui a Bíblia em Atos capítulo 24 e me saltou ao coração, me encheu de alegria essa palavra aqui, de Atos 24, a partir do versículo 24 e o 25, que vem nos responder uma pergunta crucial, que muitos não sabem, até mesmo crentes não sabem a resposta. O que é o Evangelho? O que é a palavra de Deus? O que é a mensagem da salvação? Que transformação traz para nossas vidas? O que devemos fazer? O que o Evangelho nos ensina, como nós devemos prosseguir no caminho da verdade e fazer aquilo que agrada a Deus. Então nós vemos aqui nessa situação do capítulo 24, onde Paulo estava preso, acusado falsamente pelos sacerdotes, pelos escribas, fariseus, pelos religiosos da época que não aceitavam a verdade do Evangelho, não aceitavam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o enviado, que Jesus Cristo é aquele que a palavra profetizou, que a palavra prometeu, é aquele que desde Gênesis Deus havia eleito como Salvador do mundo. E Paulo, antes Saulo, perseguidor, agora Paulo, pregador desse Evangelho, foi acusado falsamente, foi injuriado, foi humilhado, preso, agora ele está preso. E ele é levado à presença do governador Félix para se defender. E veja o que diz a palavra de Deus aqui no versículo 24 do capítulo 24. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Paulo dava testemunho da fé em Cristo Jesus. E aquele homem que havia sido eleito, escolhido pelo povo e por Roma para julgar as coisas concernentes à lei romana sobre Jerusalém, agora recebe a presença de Paulo para se defender e recebe também a presença dos seus acusadores. E dissertando, o versículo 25, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. O que é que Paulo agora defende? Qual é a tese? Qual é o princípio da sua defesa? O que é que ele passa a falar, a ensinar a esse que havia sido eleito como juiz naquela questão? Paulo começa a pregar o Evangelho. E o Evangelho é primeiramente, meus amados, justiça. Justiça. E qual justiça? Que justiça é essa? Veja, eu vou ler novamente. Dissertando, ou seja, falando, ensinando Paulo acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Esse é o Evangelho. Primeiro, justiça. E a justiça dos homens? Se a Bíblia diz em algum lugar que a justiça humana, a justiça dos homens é como trapo de imundícia, não é sobre essa justiça que Paulo está falando aqui. Paulo está falando da justiça de Deus. Paulo está falando de Jesus Cristo de Nazaré, que se fez justiça de Deus em favor dos homens. É a justiça de Deus que está em questão aqui. É a justiça de Deus que nos conduz, que nos guia. É a justiça de Deus que é posta em prática tanto nos céus como na terra. Os santos anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres viventes, anciões,
eles são regidos pela justiça de Deus. A igreja é regida pela justiça de Deus. O que conquistou para nós a salvação foi a justiça de Deus. Não é a minha justiça, não é a sua justiça que vai nos levar para o céu, mas é a justiça conquistada, comprada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É essa justiça que nos traz a salvação. É essa justiça que nos dá redenção, amados. Então Paulo agora começa a ensinar aquele homem que por aquele momento era o juiz de uma causa, e uma causa injusta. Ele estava sendo acusado injustamente, levianamente, por homens invejosos, gananciosos, os mesmos que crucificaram o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora era Paulo a próxima vítima daqueles homens impiedosos, falsos, mentirosos, porque eles não aceitavam a verdade. O Senhor Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Para nós conhecermos. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Nós temos que conhecer Jesus para sermos conduzidos a toda a verdade. A verdade é Cristo. E aqueles homens sentiam no seu coração a compulsão de inveja, de ganância pelo poder. Eram desobedientes, rebeldes, afastados estavam da glória e da graça do Senhor Deus Todo-Poderoso. E a graça se manifestou por Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo fala acertadamente, dissertando ele acerca da justiça. É a justiça de Deus. É a justiça que prevalece, é a justiça que traz para nós a redenção. E ela foi executada, cumprida, terminada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando ele disse: está consumada, a justiça ali estava sendo feita, terminada. A justiça de Deus veio sobre a raça humana. E ele também diz: do domínio próprio. Nós somos justificados pela graça do Senhor. Justificados, a justiça que vem sobre nós para nos trazer a redenção vem do Senhor. Vem da graça dele, é um dom de Deus. Mas nós temos que ter, amados, algo importantíssimo: domínio próprio. Sem o domínio próprio, nós não vamos para canto nenhum. Nós vamos ser eternamente desobedientes à palavra de Deus, eternamente desobedientes aos mandamentos, porque a carne peleja, a carne luta contra aquilo que é espiritual. A Bíblia diz que existe essa guerra, esse combate entre espírito e carne. E quem não tem domínio próprio para dominar sua própria carne, está fadado ao fracasso. Nós temos que alimentar o nosso espírito com oração, com a leitura dirigente da palavra de Deus, congregando, estudando e fazendo as coisas que é do agrado do Senhor. E também, como diz em Colossenses capítulo 3, pensando nas coisas que é do alto, de onde vem a nossa redenção. Tá bom? E onde está sentado o Filho de Deus ao lado direito do Pai. Então, domínio próprio é algo que precisamos. É algo que vai nos trazer, amados, uma vida plena. É domínio próprio. E por fim, juízo vindouro. Paulo agora começa a ensinar acerca da volta de Cristo e do juízo de Deus que viria sobre a terra. Paulo agora começa a ensinar acerca da justiça que virá sobre os ímpios. Paulo agora começa a ensinar a Félix que um dia o Senhor virá com seus santos anjos como justo juiz. A justiça, juízo de Deus, juízo vindouro. A Bíblia diz que a justiça começa por nós, pela casa de Deus, começa pela igreja. Por isso devemos ter cuidado com a maneira que nós vivemos, por isso devemos ter domínio próprio. Não acusar, não julgar para não sermos julgados com a mesma medida, tá bom? Então isso aqui é evangelho, justiça, a justiça de Deus, domínio próprio, que é algo que cabe a mim e a você, e também o juízo vindouro, que será quando Jesus Cristo vier na sua santa glória com seus santos anjos buscar e julgar as nações. Amém? Fique com essa palavra, compartilhe, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.